Hoje vamos mergulhar em uma história marcada por lealdade, ambição e tragédia. A vida de Perdicas, um homem que esteve entre os mais próximos de Alexandre, o Grande, o general que compartilhou seus triunfos, seus sonhos e, por fim, o caos que veio após sua morte. De favorito do rei a herdeiro de um império fragmentado, Perdicas viveu entre a glória e o abismo, tentando governar o mundo que Alexandre deixou para trás. Mas no jogo dos sucessores, a coroa era um fardo pesado demais, e o preço do poder seria pago com sangue. Se você gosta de histórias sobre intrigas, reinos e ambições que moldaram o mundo antigo, já deixa o like, se inscreve no canal. E agora, vamos começar a história de Perdicas, do favorito do rei à vítima da coroa. Na Macedônia do século IV a.C., em meio a montanhas áridas e campos de treino ecoando o som das lanças, nasceu Perdicas. Era de origem nobre, mas não pertencente à alta aristocracia. Sua família tinha honras, mas não poder. Cresceu observando o reinado de Filipe II transformar uma nação de guerreiros rudes em uma potência militar disciplinada, admirada e temida em toda a Grécia. O jovem Perdicas foi moldado nesse ambiente de ambição e violência, onde cada filho de nobre sonhava em conquistar glória sob o sol das campanhas do rei. Desde cedo, demonstrou um temperamento equilibrado, prudente e determinado. Não era o mais ousado, tampouco o mais carismático, mas havia nele uma firmeza que inspirava confiança. Seu aprendizado nas armas começou na juventude, treinando na falange, o coração do exército macedônio. Aprendeu a manejar o sarissa, a longa lança que simbolizava o poder militar de Filipe, e a manter o ritmo implacável da formação, onde cada soldado dependia do outro para sobreviver. A disciplina era uma forma de fé, e o exército macedônio um templo de ordem e força. A corte de Filipe era um lugar de intrigas e oportunidades. Jovens de toda a Macedônia, e até de territórios aliados, eram enviados para servir como pajens reais, aprendendo o ofício da guerra e o convívio político. Foi nesse ambiente que Perdicas se aproximou de outro jovem, Alexandre, filho do rei e da enigmática Olímpia. Alexandre já se destacava, não apenas pela inteligência precoce e pela instrução filosófica recebida de Aristóteles, mas por uma aura de destino que parecia envolvê-lo. Era competitivo, intenso, e tinha um magnetismo quase perigoso. Perdicas o observava com curiosidade, talvez com uma ponta de desconfiança, até perceber que aquele jovem possuía algo que o diferenciava de todos os outros, uma fé absoluta em si mesmo. As histórias que circulavam sobre Alexandre fascinavam e intimidavam seus companheiros. Diziam que ele acreditava ser descendente de Hércules e até mesmo de Zeus. Alguns riam disso em segredo. Outros, como Perdicas, apenas observavam em silêncio, percebendo que a convicção do príncipe era mais poderosa que o riso de qualquer homem. Entre os pajens, formou-se um grupo de jovens leais, unidos por treinos, caçadas e competições. Perdicas não era o mais íntimo de Alexandre, mas logo chamou sua atenção pela eficiência e pela ausência de bajulação. Quando Filipe começou a expandir o domínio macedônio sobre a Grécia, Perdicas ingressou oficialmente no exército. Lutou em campanhas duras, aprendendo com comandantes veteranos o valor da disciplina e da obediência. O exército era a verdadeira escola do império. Lá, ele entendeu o que significava seguir uma ordem mesmo diante da morte, e o que era confiar sua vida à fileira ao lado. Nessas marchas e batalhas, Perdicas cresceu, tanto como soldado quanto como homem. O relacionamento entre Filipe e Alexandre, contudo, era tenso. O velho rei, conquistador implacável, via no filho tanto uma esperança quanto uma ameaça. Alexandre, por sua vez, desprezava os excessos do pai e temia ser eclipsado pela nova esposa dele, Cleópatra Eurídice, cujo filho poderia herdar o trono. A corte tornou-se um campo minado de suspeitas. Perdicas, ainda jovem, assistiu a tudo de perto e aprendeu uma lição que marcaria seu destino. O poder nunca é compartilhado sem perigo. Quando Filipe foi assassinado em 336 a.C., a Macedônia mergulhou em incerteza. Muitos temeram uma guerra civil.
Alexandre tinha apenas 20 anos e os inimigos internos se multiplicavam. Perdicas, já um oficial de confiança, foi um dos primeiros a se declarar em favor do novo rei. Essa escolha exigia coragem e lealdade. Em meio às disputas entre generais e nobres, ele apostou no filho de Filipe, acreditando que a ambição de Alexandre o conduziria além das fronteiras da Grécia. A ascensão de Alexandre ao trono foi rápida e brutal. Em poucos meses, rebeliões foram esmagadas, rivais executados, e o jovem rei provou sua autoridade com uma combinação de inteligência e violência. Perdicas participou ativamente da pacificação, destacando-se em manobras rápidas e na disciplina de suas tropas. Sua reputação cresceu, e Alexandre começou a vê-lo como alguém em quem podia confiar, não apenas no campo de batalha, mas também na administração do exército. A camaradagem entre os oficiais macedônios era forjada em vinho, suor e sangue. As noites de banquetes em Pela eram tão importantes quanto as marchas. Ali, entre risos e provocações, nascia a fraternidade que sustentaria o exército nas guerras por vir. Perdicas, reservado, preferia observar. Via em cada um dos companheiros de Alexandre, Heféstion, Ptolomeu, Crátero, Nicanor, traços distintos de ambição. Entendia que a glória futura não seria repartida igualmente e que cada um lutaria não apenas contra os inimigos de fora, mas também pelos favores do rei. Quando Alexandre decidiu invadir o Império Persa em 334 a.C., Perdicas estava entre os escolhidos. Era a maior aposta da história macedônia, enfrentar um império que havia dominado o mundo conhecido por 2 séculos. A travessia do Helesponto marcou o início de uma nova era. Ao cruzar as águas, Alexandre lançou uma lança ao solo asiático, declarando simbolicamente que aquela terra lhe pertencia por direito. Perdicas observava o gesto, sentindo que testemunhava o nascimento de algo que ultrapassava a simples conquista. Era o início de uma epopeia. Durante as primeiras campanhas, Perdicas lutou sob o comando direto de Alexandre. Seu papel era tático, mas vital: garantir que a falange mantivesse a coesão enquanto o rei conduzia a cavalaria companheira em ataques decisivos. Era uma engrenagem silenciosa na máquina da vitória. Após o triunfo no Rio Granico, Alexandre recompensou seus oficiais com ouro e reconhecimento, e Perdicas recebeu o comando de uma unidade mais importante. O jovem soldado de origem modesta tornava-se aos poucos um pilar do exército. Aos olhos de muitos, Perdicas parecia destinado a ser sempre o fiel servidor, aquele que cumpria ordens sem buscar brilho pessoal. Mas Alexandre percebia nele algo diferente. Uma mente que compreendia a lógica do poder, a paciência de quem sabe esperar o momento certo. Entre os dois, formava-se um laço silencioso, baseado em respeito mútuo. Nessas campanhas iniciais, Perdicas aprendeu a conviver com o peso da glória alheia. Alexandre brilhava como uma estrela, atraindo o olhar de todos os povos conquistados. Os soldados o viam como um deus. Perdicas, por sua vez, aprendeu a servir a esse Deus sem perder a própria humanidade e, talvez, sem perceber, começou a trilhar o caminho que o levaria do lado do rei à sombra da coroa. Um caminho onde a lealdade seria sua força, mas também sua ruína. O assassinato de Filipe II, durante o casamento de sua filha em Egina, caiu sobre a Macedônia como um raio. O velho rei, que havia unificado a Grécia sob o domínio macedônio, jazia morto por uma lâmina empunhada por um de seus próprios guardas. O reino, que parecia inabalável, mergulhou instantaneamente em incerteza. Ninguém sabia ao certo se o crime fora um ato isolado de vingança ou parte de uma conspiração maior. Nos corredores de Pela, o medo se misturava à ambição, e, como sempre, o poder chamava o sangue. Alexandre, o herdeiro, agiu com velocidade impressionante. Antes que os nobres ou os generais pudessem reagir, assumiu o controle da guarda real e do exército. Ordenou a execução dos suspeitos, eliminou rivais e consolidou seu título de rei. A transição foi tudo menos pacífica. Entre os nobres, muitos consideravam-no jovem demais, impetuoso demais, e duvidavam de sua capacidade para manter o império de Filipe unido. Nesse cenário turbulento, Perdicas teve um papel silencioso, mas crucial.
Foi um dos primeiros a jurar lealdade ao novo monarca. Um gesto que salvou sua carreira e talvez sua vida. Nos primeiros dias do reinado de Alexandre, a lealdade era a moeda mais cara. Qualquer vacilo podia ser interpretado como traição. Perdicas, prudente, manteve-se ao lado do novo rei, servindo como comandante das tropas de infantaria e ajudando a conter as primeiras rebeliões. Seu nome começou a circular entre os oficiais mais próximos do trono, não por discursos eloquentes, mas por sua eficiência em campo. Era um soldado confiável, um homem que executava ordens sem hesitar. O primeiro grande teste veio quando Tebas, uma das cidades mais poderosas da Grécia, se rebelou contra o domínio macedônio. A notícia foi um golpe para o jovem rei. A rebelião simbolizava a resistência do mundo grego à hegemonia macedônia. Alexandre marchou com velocidade furiosa para o sul, reunindo suas forças e esmagando qualquer resistência pelo caminho. Perdicas estava com ele. O cerco de Tebas foi brutal. A cidade, cercada por muralhas imponentes e orgulhosa de sua história, acreditava poder resistir. Alexandre, porém, não tinha intenção de perder tempo. A ordem era clara. A rebelião deveria servir de exemplo. Perdicas liderou parte das tropas que tomaram uma das portas da cidade, abrindo caminho para a invasão. A luta dentro das muralhas foi um massacre. Quando a poeira baixou, Tebas estava em ruínas. Milhares foram mortos, e os sobreviventes vendidos como escravos. A Grécia entendeu a mensagem, e Alexandre consolidou seu domínio. Para Perdicas, aquele episódio foi mais que uma vitória. Foi o batismo de fogo, que o consagrou como um dos oficiais de confiança do rei. Alexandre recompensou sua bravura e o incluiu entre os comandantes regulares do exército. A fidelidade do general era agora uma certeza, e o jovem rei sabia que precisaria de homens assim, pois seus planos iam muito além da Grécia. Em poucos meses, a atenção de Alexandre se voltou para o leste. O Império Persa, imenso e decadente, era o alvo. A guerra prometia glória e riqueza, mas também perigo. Muitos generais experientes hesitavam, lembrando-se das derrotas gregas do passado. Mas Alexandre via no desafio uma chance de imortalidade, e entre os que o tada colossal estava Perdicas, pronto para servir mais uma vez. A travessia do Helesponto foi um momento simbólico. Alexandre, diante das águas que separavam a Europa da Ásia, lançou sua lança em direção ao solo persa e declarou que reivindicava a Ásia como sua. Perdicas, ao lado do rei, assistia àquele gesto com o mesmo misto de respeito e inquietação que muitos sentiram. Percebia que o homem que seguia não era apenas um rei em busca de conquistas, era alguém que acreditava ser parte do destino. A primeira grande batalha da campanha foi no rio Granico. O exército persa, comandado por sátrapas locais, esperava deter a invasão logo na fronteira. O terreno era traiçoeiro, o rio profundo, e muitos conselheiros aconselharam cautela. Alexandre, impulsivo, decidiu atacar. Perdicas comandava parte da falange e foi responsável por manter a linha macedônia firme durante o avanço. Quando o próprio rei atravessou o rio à frente da cavalaria, foi Perdicas quem garantiu que as tropas não se desorganizassem. O choque foi terrível. As águas se tingiram de vermelho, mas a disciplina macedônia prevaleceu. No campo de batalha, a diferença entre glória e esquecimento era medida em segundos. Perdicas entendeu isso melhor do que ninguém. Sua presença constante, sua capacidade de reagir sob pressão e sua calma diante do perigo chamaram a atenção de Alexandre. Ao final da batalha, o exército persa havia sido derrotado e o caminho para a Ásia Menor estava aberto. O nome de Perdicas passou a ser mencionado entre os generais que sustentavam o poder do rei. A campanha seguiu seu curso, e com ela vieram novos desafios. As cidades gregas sob domínio persa foram libertadas, ou conquistadas, e Alexandre começou a ser visto não apenas como um invasor, mas como um libertador. Perdicas participou de diversas manobras, garantindo a ordem nas guarnições e reorganizando as forças locais. Sua reputação de comandante disciplinado cresceu. Alexandre via nele o tipo de homem que tornava um império possível, leal, eficiente
e previsível. Mas à medida que as vitórias se acumulavam, cresciam também as rivalidades dentro do exército. Alguns oficiais, veteranos das campanhas de Filipe, sentiam ciúmes da nova geração que cercava Alexandre. Outros desconfiavam das intenções do rei, cuja ambição parecia não ter limites. Nesse ambiente tenso, Perdicas manteve-se afastado das intrigas, focado na hierarquia militar. Essa postura, embora o protegesse, também o isolava. Era respeitado, mas raramente amado. Durante as campanhas na Ásia Menor, Alexandre começou a revelar seu gênio estratégico. As batalhas deixaram de ser apenas confrontos militares e se tornaram espetáculos de tática e audácia. Perdicas, muitas vezes à frente da infantaria, era a âncora que sustentava as manobras arriscadas do rei. Em cada batalha, provava ser o tipo de comandante que podia executar ordens complexas com precisão mortal. O relacionamento entre Alexandre e Perdicas se fortalecia em silêncio. Não havia entre eles o vínculo íntimo que unia o rei a Hefestion, mas havia respeito. Alexandre via em Perdicas um instrumento de estabilidade, um soldado que jamais o desafiaria, e, portanto, alguém indispensável em um exército cheio de egos inflamados. Perdicas, por sua vez, via no rei o reflexo de algo que não podia ser explicado apenas em termos humanos, uma mistura de gênio, loucura e destino. À medida que o exército avançava em direção ao coração da Pérsia, a figura de Perdicas crescia discretamente. Ele não era o herói das canções, nem o general que falava aos soldados sobre glória e honra. Era o homem que garantia que as ordens fossem cumpridas, que os suprimentos chegassem, que a falange mantivesse o passo. Era o pilar silencioso do império em formação, e, embora ainda não o soubesse, cada passo que dava ao lado de Alexandre o aproximava de um destino que não escolhera. Um destino traçado não pela vontade de conquistar, mas pela necessidade de servir. Porque no mundo que Alexandre estava criando, os homens como Perdicas eram indispensáveis, até o momento em que se tornavam perigosos. A vitória no Rio Granico fora apenas o início. Atravessar a Ásia Menor era abrir caminho por um território de povos diversos, governadores ambiciosos e exércitos que ainda acreditavam no poder eterno da Pérsia. Alexandre marchava com confiança absoluta, movido por um senso de destino quase religioso, e, ao seu lado, firme e discreto, seguia Perdicas, não como uma sombra, mas como o alicerce invisível que sustentava o avanço do império. A cada batalha, o rei via confirmada sua crença de que era invencível. Após Granico, veio isso. Diante deles, o rei Dário III, o rei dos reis, reunira um exército gigantesco. O campo de batalha se estendia entre montanhas e o mar, e as forças persas ultrapassavam em muito as macedônias. O perigo era real. Muitos oficiais hesitaram. Alexandre, porém, viu ali uma oportunidade: derrotar Dário em pessoa e quebrar o espírito do Império Persa de uma vez por todas. Naquela manhã, Perdicas comandava parte da falange central, a espinha dorsal da formação macedônia. A posição era crucial. Ele teria que resistir à pressão frontal dos persas, enquanto Alexandre, com a cavalaria companheira, executava o golpe decisivo pela ala direita. O campo fervia de poeira e gritos. O sol refletia nas armaduras de bronze, e o som das lanças se chocando soava como um trovão interminável. Perdicas manteve sua linha firme. Sob chuva de flechas e avanço de carros persas, ordenava calmamente cada movimento, mantendo a coesão da formação. Quando Alexandre lançou o ataque fulminante contra o centro inimigo, abrindo caminho até o próprio Dário, foi a firmeza de Perdicas e de seus homens que impediu o colapso da linha macedônia. A vitória foi esmagadora. O rei persa fugiu e a Ásia Menor caiu sob domínio macedônio. Na noite após a batalha, Alexandre percorreu o campo silencioso, iluminado por tochas. Perdicas estava entre os poucos oficiais chamados à tenda do rei. Recebeu palavras breves, mas significativas: reconhecimento e confiança. Essa confiança cresceria a cada campanha. Perdicas tornou-se um dos pilares logísticos e estratégicos da máquina de guerra macedônia,
Enquanto Ptolomeu se destacava pela diplomacia e Crátero pelo comando da infantaria pesada, Perdicas era o homem da execução impecável, aquele que transformava as ideias visionárias de Alexandre em ordens práticas. O rei sabia que podia contar com ele sem hesitação. A marcha prosseguiu. Do litoral do Mediterrâneo até as terras da Mesopotâmia, o exército cruzava desertos, montanhas e cidades lendárias. Alexandre começava a se ver não mais como um conquistador, mas como um herdeiro de civilizações antigas, o sucessor natural de Ciro e Dário. O tom de sua liderança mudava. Ele já não falava apenas aos soldados, mas à história, e essa transformação não passava despercebida pelos que o seguiam. Perdicas observava a metamorfose de Alexandre com um misto de admiração e inquietação. O rei que um dia partilhava banquetes e risadas, agora se tornava cada vez mais distante, envolto em rituais persas, adotando vestes e costumes orientais. Alguns generais murmuravam que Alexandre estava se perdendo, que começava a acreditar ser um deus. Crátero, direto e orgulhoso, expressava abertamente seu desagrado. Ptolomeu, mais sutil, fingia aceitar, mas planejava seus próprios caminhos de poder. Perdicas, ao contrário, mantinha-se calado. Era leal demais para questionar o rei, ou talvez prudente o bastante para não revelar o que pensava. Quando chegou o momento de enfrentar Dário novamente, o exército marchou até as planícies de Gaugamela. Ali, sob o vasto céu da Babilônia, o destino do Império Persa seria decidido. Dário, em desespero, reuniu um exército colossal. O campo escolhido favorecia os carros de guerra persas e os números estavam contra Alexandre. O conselho militar reuniu-se na véspera. Crátero defendeu uma retirada estratégica. Ptolomeu sugeriu atacar à noite. Alexandre recusou ambas as ideias. Queria enfrentar Dário à luz do dia, diante de todos, para que o mundo soubesse que a vitória fora conquistada, não furtada. Perdicas ouviu o plano e nada questionou. Conhecia o temperamento do rei. Sabia que qualquer palavra de dúvida soaria como deslealdade. Na manhã seguinte, comandou novamente o centro da falange. O combate foi infernal. As tropas persas cercavam os macedônios por todos os lados, mas Perdicas manteve sua posição como uma rocha, sustentando o peso de dezenas de milhares de inimigos. Quando Alexandre lançou seu ataque decisivo pelo flanco direito, abrindo o caminho até Dário, a falange de Perdicas acompanhou o movimento com precisão milimétrica. O resultado foi catastrófico para os persas. Dário fugiu mais uma vez, e com ele fugiu o poder de sua dinastia. Gaugamela foi o golpe final. Alexandre, agora senhor da Ásia, passou a ser tratado como rei dos reis. O nome de Perdicas constava entre os vencedores, mas sua glória era silenciosa. Enquanto alguns generais recebiam governadorias e riquezas, ele permanecia próximo ao rei, como executor militar e comandante leal. Alexandre o recompensava com missões cada vez mais delicadas: organizar territórios, supervisionar guarnições, disciplinar soldados. Era o tipo de responsabilidade que só se dava a quem se podia confiar cegamente. Mas essa confiança vinha acompanhada de algo mais: distância. O Alexandre que Perdicas seguia agora não era o mesmo que partira de Pela. O rei falava com sacerdotes zoroastrianos, consultava adivinhos e se referia a si mesmo como filho de Zeus. Alguns oficiais evitavam o olhar dele, temendo a intensidade de sua fé em si próprio. Perdicas, ainda fiel, começava a sentir o peso dessa devoção unilateral. Os banquetes se tornaram mais frios. A camaradagem do passado deu lugar à reverência, e no coração de Perdicas nascia um sentimento ambíguo, mistura de orgulho por servir ao maior dos reis e melancolia por perceber que aquele homem já não pertencia aos mortais. Aos poucos, as diferenças entre os generais ficavam mais evidentes. Ptolomeu, astuto e calculista, acumulava influência política e mantinha bons contatos com oficiais e cortesãos. Crátero representava o velho espírito macedônio, rude e direto, apegado às tradições. Hefestion era o amigo íntimo, o confidente e o espelho emocional do rei. Perdicas, por outro lado,
era o soldado puro, aquele que servia sem pedir nada em troca, guiado por uma lealdade quase cega. Essa diferença de natureza definiria o destino de todos eles. Enquanto os outros viam Alexandre como um caminho para a própria glória, Pérdiccas o via como um fim em si mesmo, o homem que encarnava o propósito da Macedônia. E talvez por isso não percebesse que a lealdade em um império de ambições era uma virtude perigosa. Após Gaugamela, Alexandre entrou triunfante na Babilônia e, em seguida, em Susa e Persépolis, os corações simbólicos do Império Persa. Lá, entre palácios dourados e riquezas inimagináveis, a transformação espiritual do rei se completou. Ele queimou o palácio de Xerxes em um gesto de purificação, declarou-se governante da Ásia e começou a adotar o proskynesis, o gesto de adoração oriental, que exigia que seus súditos se curvassem diante dele. Muitos generais recusaram-se a fazê-lo. Pérdiccas, porém, se curvou, não por servilismo, mas porque acreditava que a unidade do exército dependia da aceitação da autoridade do rei. Essa atitude o manteve ao lado de Alexandre, mesmo quando outros começaram a se afastar. E foi esse mesmo gesto que selou seu lugar no coração do império, e futuramente seu caminho para a ruína. Pois à medida que Alexandre ascendia aos céus, seus companheiros permaneciam na terra, presos entre a devoção e o ressentimento. E Pérdiccas, fiel até o limite, começava a descobrir que, sob a luz intensa da glória, até a lealdade mais pura pode se transformar em sombra. Com a queda de Persépolis, o Império Persa deixava de existir. As chamas que consumiram o palácio de Xerxes pareciam o símbolo perfeito da transição. A antiga ordem se desintegrava diante de um novo senhor. Alexandre reinava sobre um território que se estendia da Grécia às margens do Indo. Nenhum rei antes dele havia ido tão longe. Mas a grandeza de um império não se media apenas em extensão. E dentro do exército macedônio, as rachaduras começaram a se abrir. Pérdiccas, agora um dos generais mais experientes, foi recompensado com um posto de destaque. Alexandre o nomeou para funções de comando e administração em regiões conquistadas, confiando-lhe tanto a guerra quanto a ordem interna. Era um reconhecimento do seu valor, mas também uma forma de testá-lo. O rei começava a medir seus oficiais, não apenas pela coragem em combate, mas pela obediência diante do poder absoluto. Os dias de camaradagem simples haviam ficado para trás. O conquistador que partira de Pela como um líder entre companheiros tornara-se algo diferente. Um monarca divinizado, cercado por cortesãos, sacerdotes e tradutores. O exército macedônio, formado por homens duros e diretos, sentia-se cada vez mais desconectado do novo mundo que o rei queria construir. E Pérdiccas, ainda que permanecesse leal, não podia deixar de perceber o clima de desconfiança que crescia entre as fileiras. A convivência entre macedônios e persas era tensa. Alexandre insistia em tratar os nobres locais com respeito, incorporando-os à administração do império e até incentivando casamentos mistos. Para os veteranos, isso era um insulto. Eles haviam atravessado montanhas e desertos para destruir o inimigo, e agora eram forçados a chamá-lo de aliado. Alguns oficiais, como Crátero, não escondiam o desprezo por essa política. Outros, como Ptolomeu, fingiam aprovação enquanto esperavam o momento certo para agir. Pérdiccas se manteve calado. Cumpria ordens, organizava as tropas, administrava cidades recém-conquistadas. Era o tipo de soldado que mantinha a engrenagem girando, mesmo quando tudo parecia prestes a desabar. Mas dentro dele crescia uma inquietação, um sentimento de que o império se expandia mais rápido do que qualquer homem poderia controlar. A tensão atingiu um ponto crítico com o episódio de Cleito, o Negro. Cleito fora um dos generais mais antigos, amigo pessoal de Alexandre e herói das batalhas iniciais. Durante um banquete em Maracanda, já embriagado, começou a criticar o rei por ter adotado costumes persas e esquecido os valores macedônios. As palavras ecoaram como um desafio. Alexandre, igualmente bêbado, respondeu com fúria. O clima piorou. Os oficiais tentaram acalmar a situação. E num surto de ira, o rei cravou uma lança no peito de Cleito, matando-o diante de todos.
O silêncio que se seguiu foi mortal. Perdicas estava presente. Viu o horror estampado nos rostos dos companheiros e o olhar transtornado de Alexandre, que logo depois se recolheu em desespero. O rei passou dias em reclusão, chorando, pedindo perdão aos deuses, recusando-se a comer. Mas o que morrera naquela noite não fora apenas Cleito, fora a confiança entre o rei e seus homens. Depois desse episódio, o medo se instalou. Ninguém ousava mais contrariar Alexandre. As suspeitas se multiplicavam e qualquer sombra de deslealdade era punida com violência. Pouco tempo depois, o caso de Filotas e Parmenion levou essa atmosfera ao extremo. Filotas, filho do veterano general Parmenion, foi acusado de conspiração contra o rei. As provas eram frágeis, mas o ambiente era de paranoia. Alexandre ordenou sua execução e, em seguida, mandou assassinar o próprio Parmenion, que servia fielmente desde os tempos de Filipe II, para evitar qualquer risco de vingança. A notícia caiu sobre o exército como um trovão. Homens que haviam lutado juntos por décadas começaram a olhar uns para os outros com desconfiança. Perdicas, leal como sempre, cumpriu suas ordens, mas sentiu o peso da solidão. Alexandre já não confiava em ninguém plenamente, e os generais sabiam que bastava um rumor para selar o próprio destino. Ainda assim, as campanhas continuavam. Alexandre parecia determinado a não parar jamais. A conquista do Irã, as marchas pelo Afeganistão, as batalhas nas montanhas e desertos, cada vitória apenas alimentava o desejo de avançar mais. E quando o rei anunciou que seguiria para a Índia, muitos acreditaram que ele havia ultrapassado o limite da razão. O império já era imenso demais para ser governado. O exército estava exausto. Mas Perdicas, fiel ao comando, preparou-se para seguir o rei até o fim do mundo. A travessia rumo à Índia foi uma das jornadas mais duras da história militar. Chuvas incessantes, doenças tropicais, terrenos traiçoeiros. Cada passo era um desafio. As tropas, acostumadas às planícies da Ásia Ocidental, sofriam com a umidade e os insetos. Ainda assim, Alexandre seguia adiante, impulsionado por uma convicção quase divina. Ele queria alcançar o oceano, a fronteira final do mundo conhecido. Foi na Índia que Perdicas mostrou mais uma vez seu valor. Em combates contra reis locais, especialmente na batalha do rio Hidáspes, ele demonstrou coragem e disciplina. A luta contra o rei Poru foi feroz. Elefantes de guerra avançando sobre a falange, gritos de terror, o chão tremendo sob o peso das feras. Perdicas comandou suas tropas com sangue frio, mantendo a formação e protegendo os flancos, enquanto Alexandre conduzia o ataque principal. Quando a vitória finalmente veio, o campo estava coberto de corpos, tanto inimigos quanto aliados. Após o combate, Alexandre tratou o derrotado Poro com respeito, concedendo-lhe o governo de seu próprio território. Esse gesto, que para o rei simbolizava grandeza, para os soldados era apenas mais um sinal de alienação. A guerra parecia não ter fim, e a ideia de retornar para casa tornava-se uma obsessão silenciosa entre as fileiras. Foi nesse ponto que a lealdade de Perdicas foi novamente testada. Em meio ao cansaço e ao descontentamento, muitos oficiais tentaram convencer Alexandre a interromper a campanha. O rei recusou. Quando as tropas, exaustas, se recusaram a seguir adiante, Alexandre explodiu em fúria. Retirou-se para sua tenda e permaneceu dias sem falar com ninguém. O império, que parecia uma máquina perfeita, começava a mostrar fissuras irreparáveis. Perdicas, fiel à tradição, manteve-se do lado do rei. Tentou intermediar, acalmar os oficiais, restaurar a disciplina. Ele ainda acreditava na visão de Alexandre, na ideia de um império universal, onde o Oriente e o Ocidente se uniriam sob um único governante. Mas, no fundo, percebia que a grandeza do rei estava se tornando autodestrutiva. O mesmo impulso que o levara a conquistar o mundo agora o isolava dele. A travessia de volta foi um tormento. A descida pelo deserto da Gedrósia custou milhares de vidas. Homens e animais morreram de sede, arrastando-se sob o sol inclemente. O próprio Perdicas quase sucumbiu, mas manteve a ordem entre suas tropas. Quando finalmente chegaram à civilização, o exército já não era o mesmo.
A glória havia se tornado peso. Em cada rosto via-se o cansaço de anos de marcha. Alexandre, contudo, parecia inquebrantável. Falava de novas conquistas, de novas cidades, de eternidade. Pérdiccas olhava para ele e via algo diferente do jovem que partira da Macedônia. Via um homem consumido pelo próprio mito. E talvez fosse nesse ponto que a verdadeira tragédia começava. Porque para Pérdiccas a lealdade a Alexandre não era apenas um dever, era uma crença. Mas quando um homem acredita num Deus que sangra, morre e enlouquece, a fé se torna um fardo. Ele ainda seguiria o rei por mares e desertos, mas dentro de si começava a compreender que a grandeza, quando levada ao extremo, cobra seu preço. E esse preço seria pago, mais cedo ou mais tarde, por todos os que o acompanhavam. A vitória sobre o rei Poro havia sido cara demais. O exército de Alexandre estava exausto, ferido, dividido. O brilho das conquistas começava a se apagar diante da realidade brutal de anos de marcha contínua. As planícies da Índia, alagadas por chuvas e cobertas de insetos, tornaram-se o cenário de um império no limite. Pela primeira vez, os veteranos, os mesmos homens que haviam atravessado meio mundo, começaram a dizer basta. O próprio Alexandre, ainda embriagado pelo sonho de ir além, sentiu o golpe. Ele queria seguir adiante, alcançar o Oceano Oriental, conquistar terras onde nenhum grego jamais pusera os pés. Mas seus soldados não o seguiram. Houve um motim silencioso, depois gritos, lágrimas e súplicas. O rei tentou inspirá-los, ameaçou-os, e por fim percebeu que estava sozinho diante de sua própria ambição. Pérdiccas se tornou o elo entre o impossível e o necessário. Foi ele quem, com voz calma e firme, convenceu Alexandre a recuar. Nenhum outro general ousava falar. Muitos temiam ser vistos como traidores, mas Pérdiccas, respeitado e disciplinado, conseguiu tocar o rei sem desafiá-lo. Era um gesto de lealdade e também de humanidade. Alexandre ouviu, refletiu e, pela primeira vez em anos, cedeu. O exército retornaria. O caminho de volta, porém, não seria um triunfo. Seria uma via crucis. A travessia do deserto da Gedrósia, uma das regiões mais inóspitas do mundo, tornou-se uma provação quase sobrenatural. O sol queimava como fogo líquido. Os ventos traziam areia em ondas cortantes. E os suprimentos se esgotaram rapidamente. O exército marchava por semanas sem encontrar água. Animais morriam, homens desfaleciam. Os cadáveres eram deixados para trás, engolidos pelas dunas. Pérdiccas manteve a disciplina mesmo quando o desespero parecia inevitável. Montado em seu cavalo, marchava ao lado dos soldados comuns, compartilhando a sede e o calor. Alexandre também caminhava entre os homens, mas havia algo diferente em seu olhar. Um brilho de fanatismo, como se acreditasse que o sofrimento era uma prova divina. O rei parecia querer atravessar o deserto não por necessidade, mas por glória, para demonstrar que era maior que a própria natureza. Quando finalmente emergiram daquele inferno, os sobreviventes estavam reduzidos à metade. O império ainda existia no mapa, mas a vitalidade que o havia criado estava morrendo. O retorno à Babilônia trouxe um misto de alívio e melancolia. Ali Alexandre tentou reconstruir a ordem, replanejar campanhas, reorganizar o governo, fundar novas cidades. Mas o cansaço estava em todos os rostos. Os soldados queriam voltar para casa. Os oficiais murmuravam. E os povos conquistados esperavam o momento certo para se rebelar. No meio desse clima de desgaste, uma tragédia pessoal abalou o rei. A morte de Hefestion. O companheiro mais próximo de Alexandre, o homem que talvez mais o entendesse, adoeceu repentinamente em Ecbátana e morreu em poucos dias. O impacto foi devastador. O rei, que enfrentara exércitos e montanhas sem hesitar, agora desabava diante da perda de um amigo. Hefestion era mais do que um general. Era o confidente, o espelho, o alter ego de Alexandre. Desde os tempos da juventude, haviam partilhado sonhos, livros, batalhas e segredos. Sua morte deixou um vazio que ninguém podia preencher. O luto de Alexandre ultrapassou todos os limites. Ordenou sacrifícios,
executou médicos que não conseguiram salvá-lo, cortou as crinas dos cavalos e destruiu muralhas inteiras em homenagem ao amigo. O império inteiro parou para lamentar. Foi nesse momento de dor e desordem que Perdicas recebeu o maior sinal de confiança de sua vida. Alexandre o nomeou comandante da cavalaria dos companheiros, o posto que fora de Hefestion. A escolha não era apenas militar, mas simbólica. Perdicas tornava-se naquele instante o homem mais próximo do rei, o depositário de sua vontade em um império que começava a ruir. Ele aceitou o comando com gravidade. Sabia que o presente era também um fardo. A sombra de Hefestion pairava sobre todos, e nenhum homem poderia substituir aquele vínculo. Ainda assim, Perdicas cumpriu seu papel, organizou o exército, supervisionou as comunicações e tentou restaurar a moral. Alexandre o tratava com respeito, mas também com uma intensidade quase mística, como se buscasse nele o reflexo do amigo perdido. Os meses seguintes foram marcados por um estranho silêncio. Alexandre falava cada vez menos de guerra e cada vez mais de eternidade. Ele planejava novas campanhas, agora contra a Arábia, sonhando com frotas e portos que conectariam o mundo inteiro. Em reuniões, falava como um deus. Queria ser adorado em templos, queria ser chamado de filho de Zeus. Os antigos companheiros, agora envelhecidos e cansados, observavam com inquietação aquele homem que já não parecia um mortal. Perdicas era um dos poucos que ainda o seguiam sem hesitar. Talvez por lealdade, talvez por costume. Mas ele via o que muitos fingiam não ver. Alexandre estava se afastando da realidade. Passava noites acordado, consultando adivinhos, traçando planos impossíveis. Sua saúde enfraquecia, e o luto por Hefestion ainda o corroía. Durante uma cerimônia em Babilônia, o rei, já pálido e febril, falou sobre fundar um império universal. Queria misturar povos, criar uma raça única, um mundo sem fronteiras. Muitos o admiravam, outros o temiam. Perdicas, embora tocado por aquela visão, sentia que havia algo profundamente trágico nela. Era como se Alexandre estivesse tentando derrotar o próprio tempo, e o tempo, como sempre, venceria. A administração do império tornara-se um caos. Governadores locais abusavam do poder, generais conspiravam, as rotas de suprimento estavam em colapso. Perdicas dedicava-se dia e noite a manter tudo funcionando. Sua fidelidade era inabalável, mas até mesmo ele começava a perceber que o império dependia de um único homem. E esse homem estava se consumindo. Alexandre não suportava a ideia da morte. Após Hefestion, parecia obcecado pela imortalidade. Promovia cerimônias religiosas, consultava sacerdotes e falava em sinais dos deuses. Alguns acreditavam que ele planejava uma nova divinização, tornar-se um deus em vida, mas o corpo, mortal e frágil, começava a cobrar seu preço. A febre que o acometeu pouco tempo depois seria o prenúncio do fim. Ainda assim, o rei insistia em reunir seus generais, planejar ataques, organizar casamentos políticos. Perdicas estava ao seu lado em cada reunião, silencioso, atento, quase paternal. Ele via Alexandre delirar, via a sombra de Hefestion assombrá-lo, via o império escorrer por entre os dedos. Quando o rei desceu à margem do Eufrates para assistir às manobras navais, muitos notaram como seu corpo tremia. Era um homem de 32 anos, mas parecia um velho. Perdicas tentou convencê-lo a repousar, mas Alexandre apenas sorriu, aquele sorriso que misturava arrogância e eternidade, e disse que ainda havia muito por fazer. O retorno à Babilônia, que deveria marcar o recomeço das conquistas, seria, na verdade, o início da dissolução. A morte de Hefestion havia aberto uma ferida que jamais se fecharia. O exército estava dividido, os oficiais se odiavam, e o próprio Alexandre parecia lutar contra o destino. No centro desse redemoinho, Perdicas permanecia firme. Ainda acreditava que podia manter o império unido, que a vontade do rei era suficiente para sustentar o mundo. Mas algo dentro dele começava a mudar. A lealdade, que sempre fora sua maior virtude, estava prestes a se tornar sua maldição, porque quando o rei morresse, e todos sabiam que esse dia se aproximava,
O homem que herdasse sua confiança também herdaria seu caos. E Pérdiccas, sem saber, já carregava sobre os ombros o peso de um império condenado a se fragmentar. Babilônia, 323 a.C. A cidade que havia sido o coração do império de Nabucodonosor agora era o centro do mundo de Alexandre. Palácios, templos e jardins pareciam pulsar sob o calor do verão mesopotâmico. Mas dentro das muralhas, algo se desintegrava. O rei que atravessara continentes e derrotara impérios estava morrendo. Tudo começou com uma febre. Alexandre retornara de uma inspeção às obras do porto quando começou a se sentir fraco. No início, ninguém deu importância. Ele já havia suportado ferimentos piores. Mas a febre não cedeu. Nos dias seguintes, piorou. O rei, sempre altivo, começou a perder a voz, a força, a consciência. Os médicos o cercavam, impotentes. Os generais se revezavam ao seu lado. Pérdiccas estava entre eles. O ar dentro do palácio era denso, quase sagrado. Alexandre jazia sobre o leito incapaz de falar, mas com o olhar ainda desperto. As lendas diriam que ele entregou seu anel a Pérdiccas, um gesto simbólico que selaria o destino de ambos. Outros diriam que não houve palavras, apenas silêncio, e que cada general interpretou esse silêncio à sua maneira. A verdade é que ninguém sabia o que fazer. Alexandre morria sem deixar um sucessor claro. Seu meio-irmão, Filipe Arrideu, filho de Filipe II com uma concubina, era considerado incapaz de governar, mentalmente frágil, manipulado com facilidade. Roxana, a esposa bactriana, estava grávida, mas ainda não se sabia se o filho seria homem. O império que Alexandre criara com espada e sangue não tinha quem o herdasse. Quando o rei finalmente expirou, aos 32 anos, o silêncio foi absoluto. Homens endurecidos pela guerra caíram de joelhos. Muitos choraram como crianças. Ninguém conseguia imaginar um mundo sem Alexandre. Pérdiccas ficou imóvel ao lado do corpo, o olhar fixo no vazio. Ele não chorou. O dever o impedia. No fundo, compreendia que aquele momento marcava o fim de uma era e o início de outra, muito mais sombria. O corpo do rei foi embalsamado, envolto em ouro e perfumes, e o palácio transformou-se em um santuário. Mas, enquanto as cerimônias fúnebres se prolongavam, as rivalidades que haviam sido contidas pelo medo começaram a emergir. Babilônia tornou-se um campo minado de ambições. Os generais Ptolomeu, Crátero, Antígono, Seleuco, Lisímaco, Leônato se reuniram em conselho. A questão era simples e, ao mesmo tempo, impossível. Quem governaria o império? A unidade parecia inatingível. Cada um via em si mesmo um herdeiro legítimo da glória de Alexandre, mas nenhum ousava proclamar-se rei abertamente. O nome de Alexandre ainda pesava demais. Foi nesse vácuo de poder que Pérdiccas se destacou. Como comandante da cavalaria dos companheiros, ele tinha sob seu controle o núcleo mais disciplinado do exército. Era também o portador do Anel do Rei, um símbolo de autoridade que, para muitos, o tornava o guardião legítimo da vontade de Alexandre. Em meio ao caos, ele se apresentou como mediador. Durante as primeiras assembleias, os generais quase chegaram às armas. Ptolomeu defendia que o império fosse dividido imediatamente, cada comandante governando a região que já controlava. Crátero propunha uma regência coletiva. Nicanor e Meleagro, representantes da infantaria, queriam que o exército comum, o povo em armas, tivesse voz na sucessão. Era uma Babel de interesses. Pérdiccas manteve-se sereno. Ele propôs uma solução intermediária. Enquanto se aguardava o nascimento do filho de Roxana, o trono seria ocupado provisoriamente por Filipe Arrideu, com o título de rei, mas sob sua tutela. Pérdiccas atuaria como regente do império, guardião dos herdeiros e executor da vontade de Alexandre. A proposta parecia sensata, mas escondia um cálculo político. Pérdiccas sabia que, sendo regente, teria o poder real. Nenhuma decisão poderia ser tomada sem seu aval. Ele se tornava, na prática, o novo senhor do império, embora sem usar a coroa. As discussões se arrastaram por dias. Houve brigas, ameaças, até rumores de assassinato. O exército estava dividido. A infantaria, composta em grande parte por macedônios veteranos, apoiava Meleagro.
que defendia Filipe Arrideu como o único rei legítimo. A cavalaria, mais próxima de Alexandre e dos oficiais de elite, seguia Perdicas. A tensão era tamanha que as lanças começaram a ser erguidas dentro do próprio palácio. Foi então que Perdicas mostrou sua frieza estratégica. Ele ordenou que as portas fossem trancadas e, em um gesto de pura autoridade, mandou matar Meleagro e seus partidários. A revolta foi sufocada em questão de horas. A mensagem era clara: quem desafiasse a unidade do império seria eliminado. O sangue dos próprios macedônios manchou as ruas de Babilônia. Com o conflito contido, o acordo final foi firmado. Filipe Arrideu seria coroado sob o nome de Filipe III, e o filho de Roxana, que ao nascer seria chamado Alexandre IV, seria reconhecido como co-herdeiro. Perdicas, nomeado regente, controlaria o governo em nome dos dois. O império permaneceria formalmente unido, mas na prática era uma torre prestes a desabar. Perdicas dedicou-se de imediato a organizar a nova ordem, distribuiu satrapias, recompensou aliados, puniu opositores. Tentou manter a máquina administrativa de Alexandre funcionando, um império vasto, multicultural e cheio de tensões. Mas cada decisão despertava novas desconfianças. Ptolomeu, nomeado sátrapa do Egito, já demonstrava sinais de autonomia. Crátero e Antígono observavam de longe, esperando o momento certo para agir. O sonho de unidade de Alexandre começava a se desfazer como areia entre os dedos. E, ironicamente, cabia a Perdicas, o mais disciplinado dos generais, tentar manter vivo um império que já não tinha alma. Os meses seguintes foram de tensão constante. Em cada cidade, em cada guarnição, havia rumores de conspirações. As populações locais testavam os limites da autoridade macedônia. As comunicações eram lentas, as distâncias imensas. Perdicas enviava ordens e emissários, mas sabia que boa parte delas jamais seria obedecida. Ele acreditava ainda que a legitimidade vinha da fidelidade à memória de Alexandre. Por isso, cuidou pessoalmente do cortejo fúnebre do rei. Ordenou que o corpo embalsamado fosse transportado em uma carruagem monumental, destinada à Macedônia, onde repousaria entre os ancestrais. Era um gesto simbólico, um último tributo, mas o funeral logo se tornaria uma disputa política e um estopim de guerra. Em meio à turbulência, Perdicas tentou manter uma aparência de calma. Era um homem que acreditava na ordem, na hierarquia, na obediência, mas estava cercado por lobos. Cada general que ele chamava de aliado tramava por trás. Cada decisão sua era interpretada como sinal de ambição. E havia ambição, sim, mas ela vinha misturada a um senso de dever. Perdicas acreditava que estava salvando o império de Alexandre, que apenas uma autoridade forte poderia evitar o colapso. Ele não queria a coroa, pelo menos não ainda, mas queria o poder necessário para manter o mundo unido. Contudo, o império que ele tentava preservar não existia mais. Alexandre havia sido a cola que unia povos e exércitos, a chama que dava sentido à conquista. Sem ele, tudo se reduzia a homens com armas e territórios para defender. O sonho se transformava em disputa. A regência de Perdicas marcou o início das guerras dos diádocos, as guerras dos sucessores. Um conflito que não seria travado apenas com espadas, mas com promessas, traições e ambições disfarçadas de lealdade. Naquele instante, enquanto os generais se espalhavam pelos confins do império, cada um levando consigo parte do legado de Alexandre, Perdicas permanecia em Babilônia, cercado por mapas e mensageiros, tentando ordenar o impossível. Ele ainda acreditava que poderia restaurar a unidade, que a autoridade de um só homem poderia conter a fragmentação. Mas o destino dos impérios é se dividir. E o homem que herdou o anel do rei logo descobriria que o símbolo da glória também era o selo da ruína. Após a morte de Alexandre, o império se tornou um corpo sem alma, vasto, magnífico, mas prestes a se decompor. No centro desse colosso estava Perdicas, o regente, o homem que herdara a responsabilidade de governar em nome de dois reis, Filipe III, Arrideu, o meio-irmão de Alexandre, e o pequeno Alexandre IV, filho ainda bebê de Roxana.
Na teoria, o império permanecia uno. Na prática, era um animal ferido, e todos os generais rondavam em busca de pedaços. Pérdicas instalou sua corte em Babilônia. Ele acreditava que dali poderia controlar tudo: a Ásia, o Egito, a Macedônia. A cidade, centro do mundo conquistado, simbolizava o poder e a continuidade da autoridade imperial. Mas o que ele chamava de governo era, na verdade, uma luta constante contra a desintegração. Os mensageiros iam e vinham sem descanso. Cada um trazia novas inquietações: rebeliões na Frígia, disputas entre sátrapas, intrigas nos quartéis. As ordens do regente eram obedecidas com lentidão ou simplesmente ignoradas. Os generais se viam agora como príncipes autônomos. O império deixava de ser uma máquina de guerra unificada e se tornava um mosaico de reinos em formação. Ainda assim, Pérdicas acreditava em sua missão. Para ele, o Império de Alexandre não era uma simples soma de territórios. Era uma visão de mundo, um sistema universal que não podia ser destruído pela ambição dos homens. Essa convicção, nobre em essência, o tornaria cada vez mais cego à realidade. Entre os outros generais, Ptolomeu emergia como o mais astuto. Enviado ao Egito, assumiu a satrapia como quem assume um trono. Sua habilidade política era igual à sua frieza militar. Ptolomeu não proclamou independência, mas agia como soberano. Criou um governo próprio, reorganizou as finanças e começou a se cercar de símbolos de legitimidade. Para muitos, ele era o herdeiro espiritual de Alexandre, não pela glória das batalhas, mas pela inteligência no poder. Enquanto isso, Antígono controlava a Frígia com mão firme e já demonstrava desobediência. Antípatro, velho comandante da Macedônia, governava o país de origem com autoridade quase absoluta. Pérdicas via neles rivais potenciais, mas o maior problema estava distante. No Egito, sob o sol ardente, onde o corpo de Alexandre repousava, e com ele a essência simbólica do império. O funeral de Alexandre havia sido planejado como um ato político. Pérdicas ordenara que o corpo fosse levado à Macedônia, para ser enterrado entre os antepassados dos reis Argeadas. A jornada seria uma demonstração de unidade, o cortejo cruzando as satrapias, lembrando a todos que o rei ainda reinava, mesmo morto. Mas antes que o cortejo chegasse ao destino, Ptolomeu interceptou-o. Foi um golpe magistral. O corpo de Alexandre foi desviado para o Egito, onde Ptolomeu o instalou em Mênfis, cercado de honra e pompa. O gesto foi recebido como piedoso, mas era, na verdade, uma declaração de independência. Ao apropriar-se do corpo do conquistador, Ptolomeu reivindicava sua herança espiritual. Era como se dissesse: aqui repousa Alexandre, e comigo repousa seu legado. A notícia atingiu Babilônia como uma punhalada. Pérdicas ficou em silêncio por longos minutos, olhando o mapa diante de si. Depois, murmurou apenas: ele me desafiou. A ira do regente foi imediata. Para ele, o roubo do corpo não era um ato simbólico, mas uma rebelião aberta. A autoridade de Alexandre estava sendo usurpada, e se o Egito se atrevia a agir assim, o império inteiro poderia seguir o exemplo. Pérdicas começou a preparar uma expedição punitiva. Convocou os exércitos, reuniu navios, mobilizou recursos. Em suas cartas aos generais, descrevia Ptolomeu como traidor e usurpador, mas os destinatários liam com desconfiança. Muitos já não viam em Pérdicas o guardião da unidade, e sim um novo tirano. Sua obsessão pela ordem o tornava inflexível. As decisões se tornaram mais duras, as punições mais severas. Ele exigia obediência total, mas oferecia pouca confiança. Os aliados começaram a se afastar. Crátero e Antípatro, que retornavam da Macedônia, recusaram-se a seguir suas ordens. Antígono fugiu para se juntar aos opositores. Ainda assim, Pérdicas manteve-se firme. Para ele, ceder seria trair Alexandre. O império devia permanecer inteiro, mesmo que isso custasse sangue. E custaria muito. Enquanto organizava a campanha contra o Egito, Pérdicas consolidava seu poder pessoal. Cercou-se de oficiais leais, entre eles
Eumênes de Cárdia, um homem de origem grega que havia sido secretário de Alexandre e agora se tornava seu principal aliado. Eumênes era inteligente, disciplinado e fiel, uma raridade em meio à traição generalizada. Mas mesmo ao lado de Eumênes, Perdicas parecia cada vez mais solitário. Os outros generais o viam como arrogante, distante, incapaz de negociar. Sua crença na própria missão beirava o fanatismo. Ele não percebia que o império que tentava preservar já havia deixado de existir, que os homens que o rodeavam não lutavam mais pela glória de Alexandre, mas pela própria sobrevivência. No Egito, Ptolomeu observava com calma o avanço da tempestade. Ele compreendia que Perdicas viria e preparava o terreno com paciência. Fortificou as margens do Nilo, assegurou a lealdade dos soldados egípcios e ganhou o apoio da população local. Enquanto o regente reunia tropas, Ptolomeu reunia legitimidade. Em 321 a.C., Perdicas marchou. Cruzou a Síria, atravessou o deserto, aproximando-se do delta do Nilo com um exército imenso. Era uma demonstração de poder, mas também um ato de desespero. Ele precisava de uma vitória rápida para reafirmar sua autoridade. As primeiras tentativas de atravessar o rio foram desastrosas. O Nilo em cheia engoliu dezenas de soldados e cavalos. As barcaças viraram, os estandartes desapareceram na correnteza. Os homens começaram a murmurar. Muitos acreditavam que os deuses haviam abandonado o regente. Perdicas, obstinado, tentou novamente. Ordenou travessias noturnas, pontes improvisadas, ataques diretos. Mas Ptolomeu antecipava cada movimento. O exército regente, exausto e desmoralizado, começou a se fragmentar. A disciplina que fora o orgulho da Macedônia cedeu ao caos. Nos acampamentos, boatos corriam. Perdicas enlouquecera. Diziam que ele via o espírito de Alexandre acusando-o de traição. Outros afirmavam que ele planejava casar-se com Cleópatra, a irmã de Alexandre, para legitimar seu poder. Um gesto que soava mais como usurpação do que devoção. No meio do deserto egípcio, cercado de inimigos visíveis e invisíveis, Perdicas percebeu o inevitável. Estava só. Seus oficiais começaram a conspirar. Os mesmos que haviam jurado lealdade agora se reuniam em segredo, discutindo como salvar a própria pele. O ideal de unidade se transformara em um fardo insustentável. Perdicas, o homem que recebera o anel do rei, tornara-se o símbolo de uma ideia que já ninguém acreditava. O império se desintegrava sob o peso das ambições humanas, e o regente, em sua obstinação, acelerava essa ruína. O conflito com Ptolomeu não era apenas uma guerra entre generais. Era a batalha entre duas visões de mundo. A de Perdicas, que sonhava com a continuidade de Alexandre, e a de Ptolomeu, que aceitava o fim do império e buscava construir um novo reino a partir das ruínas. A travessia do Nilo marcaria o ponto de virada. Quando a correnteza tragou os últimos soldados e a moral se dissolveu por completo, os companheiros de Perdicas se voltaram contra ele. Ainda não o mataram, não ainda, mas o destino estava selado. O homem que tentara manter o império unido agora marchava para o seu próprio fim, isolado entre as areias e os ecos de um nome que já não pertencia a ninguém: Alexandre. A marcha de Perdicas rumo ao Egito começou como uma demonstração de força, mas terminou como um cortejo fúnebre. O regente partira de Babilônia com o peso de um império sobre os ombros, decidido a punir Ptolomeu pelo roubo do corpo de Alexandre e reafirmar a unidade do mundo conquistado. Mas à medida que avançava pelas areias do deserto, o eco de sua autoridade tornava-se cada vez mais distante. O que um dia fora o exército invencível de Alexandre, agora era um conjunto de homens cansados, desconfiados e sem fé na causa que os movia. As dificuldades começaram ainda antes de cruzar o Nilo. O clima hostil, a escassez de alimentos e o terreno traiçoeiro corroíam o moral das tropas. O sol queimava sem piedade, os rios eram enganosos e as miragens confundiam os sentidos. Perdicas, porém, não se permitia hesitar. Via em cada obstáculo uma prova dos deuses, e estava convencido de que a vitória, quando viesse, restauraria sua glória e a de Alexandre. Em seu acampamento, a tensão era quase palpável.
Os oficiais mais próximos, entre eles Piton, Seleuco e Peiton, trocavam olhares desconfiados. Eumenes, fiel até o fim, tentava acalmar os ânimos, lembrando que o dever do exército era com o império, não com as ambições pessoais. Mas o nome de Alexandre já não unia ninguém. A lembrança do rei servia apenas como espelho das próprias vaidades. O Egito, governado por Ptolomeu, estava preparado. O antigo companheiro de Pérdiccas havia transformado o país em uma fortaleza. Controlava os canais, as margens e os acessos do Nilo. Conquistara o apoio dos egípcios e dos veteranos macedônios ali instalados, prometendo estabilidade em troca de lealdade. Ptolomeu sabia que não venceria Pérdiccas pela força bruta, venceria pela paciência, pela astúcia e pela fé dos soldados em sua liderança. Quando o exército regente chegou às margens do Nilo, o rio parecia uma muralha viva. Em plena cheia, suas águas corriam violentas, engolindo qualquer tentativa de travessia. Pérdiccas ordenou a construção de pontes improvisadas, mas o esforço foi em vão. As barcaças tombavam, as cordas se partiam, os homens eram arrastados pela correnteza. O primeiro dia de travessia foi um desastre. Centenas morreram afogados. Os que alcançaram a outra margem foram isolados e rapidamente abatidos pelos homens de Ptolomeu. O segundo dia foi ainda pior. O rio parecia zombar das tentativas humanas. O Nilo, como se fosse o próprio espírito do Egito, protegia seu novo senhor. Pérdiccas gritava ordens, amaldiçoava os deuses, acusava seus oficiais de covardia. Ele não via que o problema não era a disciplina, era a fé. Os soldados já não acreditavam que aquela guerra tivesse propósito. Combater o Egito por um cadáver? Defender a unidade de um império que já se partira em pedaços? Cada comando do regente soava mais distante, mais vazio. Quando as perdas se tornaram insustentáveis, os murmúrios se transformaram em motins. À noite, nas tendas, os oficiais conspiravam. Seleuco, pragmático como sempre, via a ruína se aproximar e decidiu agir. Peiton e Antígenes, antes fiéis, começaram a ponderar se era melhor servir a um tirano derrotado ou a um novo senhor vitorioso. Pérdiccas, cercado de traidores, não recuava. Proibiu qualquer discussão sobre rendição. Mandou punir os desertores e alguns foram executados em público para servir de exemplo. A cada novo castigo, o medo crescia, mas a obediência diminuía. Os oficiais que assistiam àquelas execuções começavam a pensar que o regente não era mais o comandante racional das campanhas de Alexandre. Era um homem consumido pela própria crença. Eumenes foi o único que ainda tentou dissuadi-lo. Em uma noite silenciosa, foi até a tenda de Pérdiccas e disse: "Um império não se sustenta pelo medo, mas pela fé. Se eles não acreditam mais, não adianta comandar." Pérdiccas, exausto, respondeu apenas: "A fé deles é fraca, a minha é suficiente." Era o tipo de resposta que selava destinos. No terceiro dia de travessia, as tentativas se tornaram suicidas. O exército estava dividido, as fileiras quebradas, os homens famintos. O Nilo levou mais soldados do que as lanças egípcias. Ptolomeu, vendo o inimigo afundar, não precisou sequer ordenar um ataque total. Limitou-se a observar. Sabia que o tempo e a água fariam o trabalho por ele. A partir desse momento, a queda de Pérdiccas foi uma questão de horas. As deserções tornaram-se abertas. Oficiais de alta patente começaram a abandonar o acampamento, levando consigo pequenas unidades. Os poucos leais ainda acreditavam que o regente conseguiria se recompor. Mas ele já não comandava um exército, apenas uma sombra dele. Em uma noite abafada, enquanto Pérdiccas revisava planos de travessia que jamais se cumpririam, o destino finalmente o alcançou. Seleuco, Peiton e Antígenes entraram em sua tenda acompanhados de alguns oficiais armados. Não houve julgamento, nem discurso, apenas um silêncio pesado e o som metálico das lâminas sendo desembainhadas. Pérdiccas levantou-se, ergueu o olhar e, pela primeira vez em muito tempo, pareceu em paz. Alguns relatos antigos dizem que ele tentou falar. Talvez uma última defesa, talvez uma prece. Mas o golpe veio rápido, caiu sem gritar,
com os olhos abertos, mirando o vazio. Assim, terminou o homem que havia sido o braço direito de Alexandre, fiel até o limite da insanidade, incapaz de compreender que o império que tentava preservar já era pó ao vento. Sua morte, irônica e inevitável, marcou o fim da unidade macedônica. O anel que Alexandre lhe dera, símbolo do poder real, foi deixado sobre o corpo ensanguentado. Um lembrete cruel de que a coroa nunca pertenceu a ninguém, apenas ao mito. Quando os assassinos saíram da tenda, o acampamento mergulhou em confusão. Alguns choravam, outros celebravam. Para uns, Perdicas havia sido um tirano, para outros, o último dos leais. Mas o fato era que, com sua morte, o império deixava de ser uma ideia e se transformava definitivamente em campo de disputa. Ptolomeu, informado do ocorrido, reagiu com pragmatismo. Mandou recolher o corpo e ofereceu-lhe um funeral digno, talvez por respeito ao passado, talvez por cálculo político. Sabia que a morte de Perdicas reforçava sua própria posição. O Egito, agora seguro, seria a base de um novo poder, sólido, independente e destinado a durar séculos. Enquanto isso, em Babilônia, os outros generais receberam a notícia com alívio e medo. O regente estava morto, mas a guerra pelo império estava apenas começando. O vazio deixado por Perdicas seria preenchido por alianças frágeis, traições constantes e batalhas intermináveis. As guerras dos diádocos tomavam forma, o pesadelo coletivo que transformaria os companheiros de Alexandre em inimigos mortais. O nome de Perdicas, com o tempo, seria esquecido entre tantos outros. Os cronistas o descreveriam como arrogante, inflexível, violento. Poucos lembrariam que, por trás de tudo, havia um homem que acreditava sinceramente estar preservando um sonho que não era seu, mas de outro, de um rei que havia prometido unir o mundo e o deixar em ruínas. No fim, o destino de Perdicas não foi o de um vilão nem o de um herói. Foi o de um homem preso entre dois mundos, o da glória e o da sobrevivência. Ele lutou por uma ideia que já havia morrido e foi destruído por aqueles que aprenderam a viver sem ela. O deserto egípcio guardou seu corpo por pouco tempo, mas sua história ecoou nas gerações seguintes como uma advertência silenciosa. A lealdade, quando não conhece limites, pode ser tão fatal quanto a traição. E assim, com a queda do primeiro regente, o império de Alexandre deixava de ser um só. As coroas se multiplicariam, os mapas seriam redesenhados e a glória se tornaria pó. Mas o nome de Perdicas, aquele que tentou ser guardião de um mundo impossível, permaneceria por um breve instante na história como o último homem que ainda acreditava na eternidade de Alexandre. A noite em que Perdicas foi assassinado parecia tão densa que o ar se tornara uma muralha invisível. O acampamento estava mergulhado em silêncio, interrompido apenas pelo som distante da água do Nilo. O mesmo rio que devorara seus soldados, agora esperando para apagar o último vestígio do regente. As tochas queimavam fracas, e cada sombra parecia esconder uma traição. Os homens andavam em passos curtos, evitando se olhar nos olhos. Todos sabiam que algo estava prestes a acontecer. Dentro de sua tenda, Perdicas examinava mapas rasgados e ordens militares já sem sentido. Seus olhos estavam fundos e a barba, crescida e desgrenhada, dava-lhe um aspecto quase profético, como se ele fosse mais um sacerdote enlouquecido do que o comandante de um império. O silêncio pesava. Ao redor, os oficiais que ainda restavam lhe deviam obediência apenas por hábito. A fé, o temor e o respeito haviam desaparecido. Naquela noite, Seleuco, Peíton e Antígenes reuniram-se discretamente. O calor era sufocante e o medo fazia suar mesmo os mais frios. Eles sabiam que o regente não resistiria a mais uma derrota. E sabiam também que, se não agissem, seriam os próximos a cair. A decisão não foi tomada com raiva, mas com a frieza de quem executa uma sentença inevitável. Ele já está morto, teria dito Seleuco. Nós apenas seremos os instrumentos. Pouco depois da meia-noite, os conspiradores atravessaram o acampamento. A cada passo, o som da areia rangendo sob as sandálias
soava como o estalar de uma promessa quebrada. Alguns soldados os viram passar, mas fingiram não perceber. Quando os homens mais poderosos de um exército caminham em silêncio, é mais seguro não perguntar para onde vão. A tenda de Perdicas era grande, cercada por guardas exaustos. Eles hesitaram, mas Seleuco falou com autoridade, dizendo que trazia notícias urgentes. O regente, ao ouvir as vozes, mandou que entrassem. Estava de pé, curvado sobre um mapa manchado de vinho. Na mesa, o anel de Alexandre, símbolo da regência, refletia o brilho trêmulo das tochas. Seleuco foi o primeiro a falar. Disse que os homens estavam desanimados, que o exército queria um recuo, que talvez fosse hora de repensar a campanha. Perdicas, com olhar duro, respondeu: "Quem duvida de mim, duvida de Alexandre. Quem duvida de Alexandre não merece viver." Essas palavras selaram seu destino. Peiton fez um gesto breve, e os homens avançaram. Houve um instante de luta, breve, violento, sufocado. As lâminas brilharam e depois mergulharam na carne. O sangue espirrou sobre o mapa, cobrindo o traçado do império com manchas escuras. Perdicas tentou se erguer, mas o golpe final o atingiu no peito. Cambaleou, derrubando o anel no chão. Caiu sobre ele. Nenhum dos assassinos disse uma palavra. Ficaram imóveis por alguns segundos, observando o corpo que, horas antes, ainda representava o poder de Alexandre. Em silêncio, perceberam que o império morrera junto com aquele homem. Ao amanhecer, a notícia se espalhou pelo acampamento. Perdicas está morto. E com essas palavras, o império deixou de existir. Os soldados confusos não sabiam se deviam celebrar ou lamentar. Alguns se ajoelharam e fizeram o sinal dos deuses. Outros riram nervosamente, como se tivessem acabado de escapar de uma maldição. Ptolomeu, informado do ocorrido, reagiu com uma calma quase divina. Sabia que a guerra terminara antes mesmo de começar. Mandou recolher o corpo do regente e ofereceu-lhe um enterro digno, talvez mais por cálculo político do que por piedade. O funeral de Perdicas, realizado nas margens do Nilo, foi silencioso. Nenhum hino, nenhuma honra militar. Apenas o som do vento sobre as tendas e o murmúrio das águas. Assim terminou o homem que havia sido o mais fiel dos generais de Alexandre. O mesmo que anos antes cruzara o Granico e Gaugamela, marchando sob o sol da Ásia com a certeza de que servia a um deus. Agora, morria pelas mãos de seus próprios companheiros, não por fraqueza, mas por tentar manter viva uma ideia que já ninguém acreditava. Após sua morte, o império se fragmentou de vez. O sonho de unidade que Alexandre havia imposto pela espada dissolveu-se entre as mãos dos sucessores. Seleuco fugiu para a Babilônia, onde começaria sua própria dinastia. Peiton e Antígenes voltaram suas ambições para a Macedônia. Ptolomeu consolidou o Egito como reino independente. Cada um deles justificou seus atos como necessários, uma palavra que, na boca dos poderosos, costuma significar apenas conveniência. Nas assembleias que se seguiram, o assassinato de Perdicas foi explicado como um gesto de salvação. Ele teria se tornado tirano, perdido o juízo, conduzido o exército à ruína. Mas mesmo entre os conspiradores, o sentimento que pairava era de culpa. Ninguém acreditava realmente que a morte resolveria alguma coisa. O império já estava condenado antes da lâmina descer. Eumenes, o único leal que escapou da tragédia, chorou em silêncio ao saber da notícia. Em suas cartas posteriores, ele escreveria que Perdicas morreu como viveu, fiel demais para sobreviver entre homens que só conhecem a conveniência. Para Eumenes, a morte do regente foi o verdadeiro fim de Alexandre. O corpo do rei estava em Mênfis, mas o espírito que ainda mantinha o império unido havia desaparecido junto com seu último guardião. A partir dali, o mundo helenístico nascia em meio ao caos. Antípatro assumiria temporariamente o comando, reorganizando os domínios e distribuindo as satrapias como se repartisse uma herança maldita. O mapa foi redesenhado não com tinta, mas com sangue. O império de Alexandre deixou de ser um só, transformando-se em múltiplos reinos: Macedônia, Egito, Ásia, Síria, cada um com sua própria dinastia, cada um reivindicando o direito de ser herdeiro do conquistador. Mas por trás dessas coroas fragmentadas,
uma lembrança persistia, a do homem que havia tentado preservar a unidade. Perdicas tornou-se, com o tempo, uma figura quase mítica. Alguns o lembrariam como traidor, outros como mártir. Os poetas o chamariam de o último dos leais, e os historiadores de o primeiro dos derrotados. Seus assassinos ascenderiam, mas nenhum deles escaparia do mesmo destino. Seleuco seria perseguido, fugiria, e anos depois criaria o Império Seleucida, uma sombra do que Alexandre sonhara. Peiton morreria em combate, e Antígenes seria queimado vivo. Ptolomeu, o mais prudente, envelheceria em Alexandria, cercado de glória e poder, mas carregando o peso de saber que toda a sua fortuna começara com um cadáver roubado e um companheiro morto. A morte de Perdicas marcou o instante em que o império deixou de pertencer a um ideal e passou a pertencer aos homens. Cada sucessor de Alexandre reivindicaria o título de herdeiro, mas nenhum teria a visão ou a loucura necessária para tentar uni-lo novamente. Nos relatos posteriores, alguns cronistas diriam que, na hora da morte, Perdicas murmurou o nome de Alexandre. Outros afirmam que sorriu, como quem finalmente entende que lutou contra algo impossível. Seja qual for a verdade, sua história encerra uma das maiores ironias do mundo antigo. O homem que tentou proteger a coroa foi destruído por ela. Quando o corpo do regente foi lançado à terra egípcia, um dos soldados que assistiam teria dito: "Agora, até os deuses se cansaram da ambição dos homens." Talvez ele estivesse certo. O sonho de Alexandre havia sido grande demais para sobreviver à realidade. O nome de Perdicas, apagado dos decretos e das inscrições, continuou vivo apenas como eco. O eco de uma fidelidade que o mundo já não compreendia. E no fim, entre o silêncio das águas do Nilo e o rugido distante das novas guerras que começavam, apenas uma certeza permaneceu. O império estava morto, e com ele, o último homem que ainda acreditava nele. A memória de Perdicas foi uma das primeiras a ser sacrificada no altar da conveniência política. Com sua morte, o império havia se fragmentado, e cada general precisava justificar sua nova posição diante da história. Era mais fácil transformar o regente morto em vilão do que admitir que todos haviam traído o ideal que ele tentara preservar. Assim começou a lenta desconstrução de sua imagem, o processo pelo qual um homem leal se tornaria, nas palavras dos cronistas posteriores, um tirano ambicioso. As fontes antigas, Diodoro, Arriano, Justino, falam de Perdicas com desconfiança. Em seus relatos, ele surge como o símbolo da arrogância dos macedônios após a morte de Alexandre. Orgulhoso, intransigente, incapaz de ouvir conselhos. Poucos se lembram de que esse mesmo homem havia sido um dos mais próximos companheiros do rei, o responsável por carregar o anel que representava a continuidade do império. Ao assumir o papel de regente, Perdicas não buscava a coroa, mas sim preservar o poder em nome de um herdeiro ainda não nascido, o filho de Alexandre com Roxana. Foi uma decisão de prudência e lealdade, mas a prudência raramente é reconhecida pelos ambiciosos. Nos primeiros meses após a morte de Alexandre, o caos político era inevitável. As satrapias, vastas províncias governadas por generais, tornaram-se pequenos reinos autônomos, e cada comandante acreditava ser o legítimo sucessor. Perdicas, no entanto, via o império como uma estrutura viva, uma criação que não pertencia a nenhum homem, mas a uma ideia, a fusão do mundo grego e oriental sob uma única lei. Era o sonho universal de Alexandre, e foi ele o único que tentou transformá-lo em sistema. Sob seu governo, o império manteve uma aparência de unidade. O conselho de oficiais funcionava como um governo colegiado, mas todos sabiam que a palavra final era dele. Os casamentos mistos promovidos por Alexandre continuaram a ser reconhecidos. A integração administrativa entre as províncias permaneceu em vigor. Ele tentava, de maneira desesperada, evitar que as fronteiras se tornassem muros. Foi Perdicas quem primeiro percebeu que a verdadeira herança de Alexandre não estava no território, mas na conexão cultural entre povos tão distintos. Entretanto, sua autoridade encontrou resistência desde o início. Antípatro,
na Macedônia, desconfiava de suas intenções. Antígono, na Ásia Menor, o via como um obstáculo, e Ptolomeu, no Egito, desafiou abertamente sua legitimidade ao tomar o corpo de Alexandre para si. Esse ato simbólico e estratégico foi o primeiro golpe mortal contra o sonho de unidade. Roubar o corpo do rei significava roubar o centro do mundo. Pérdiccas reagiu como quem vê a alma de um império ser profanada, e por isso marchou para o Egito, movido mais por dever do que por desejo. A posteridade o condenaria por essa decisão. O fracasso da campanha, os erros táticos e as deserções tornaram-se provas de sua suposta incompetência. Mas os cronistas esquecem que ele lutava não contra um inimigo estrangeiro, e sim contra o próprio desmembramento do ideal de Alexandre. Lutava contra o tempo, contra o destino. Após sua morte, as versões oficiais o retrataram como um tirano que queria tomar o poder. Essa narrativa servia bem aos vencedores, Seleuco, Antígenes e, principalmente, Ptolomeu. Era mais fácil justificar a traição se o morto fosse um usurpador. Assim, a memória de Pérdiccas foi moldada à imagem de seus algozes. O general que tentou preservar o império em nome de um herdeiro legítimo passou à história como um traidor da causa macedônia. Contudo, um olhar mais atento revela outra história. Pérdiccas foi, na verdade, o último dos idealistas. Seu governo curto, pouco mais de 2 anos, lançou as bases do que seria o sistema helenístico. Foi ele quem manteve a administração unificada, quem preservou a estrutura de comando de Alexandre, quem insistiu em manter as fronteiras e os decretos intactos. Mesmo sua tentativa de punir Ptolomeu pode ser vista como o último ato de fidelidade a um mundo que se desintegrava. A ironia de sua trajetória é profunda. O homem que tentou impedir a fragmentação foi o primeiro a ser destruído por ela. Sua morte não apenas encerrou sua vida, mas inaugurou uma era. As guerras dos Diádocos. O sangue derramado em sua tenda foi o prelúdio de um século de conflitos. O Império de Alexandre, que nascera do sonho de unir o mundo, se dissolveria em guerras de sucessão e fronteiras dinásticas. Apesar de esquecido pelos povos que governou, Pérdiccas influenciou silenciosamente o futuro. Os reinos helenísticos que surgiram, o Egito dos Ptolomeus, a Ásia dos Seleucidas, a Macedônia dos Antígonidas, herdaram a estrutura administrativa que ele manteve viva por um breve instante. Foi sua tentativa de preservar o sistema que garantiu a continuidade das instituições criadas por Alexandre. Mesmo derrotado, Pérdiccas deixou uma arquitetura política que sobreviveu ao caos. Ao longo dos séculos, alguns historiadores tentaram resgatar sua imagem. Para eles, Pérdiccas não foi um tirano, mas um homem trágico, o último a acreditar que a unidade era possível. Sua história antecipa o destino de tantos outros líderes que tentaram governar sobre ruínas. Júlio César, que buscou restaurar a ordem romana. Constantino, que tentou unir fé e império. Napoleão, que sonhou reviver Roma com a espada. Todos, como Pérdiccas, foram destruídos pela própria grandeza de seus ideais. A figura de Pérdiccas é, portanto, mais simbólica do que política. Ele representa o limiar entre 2 mundos, o da glória e o da ruína. De um lado, o Império Universal de Alexandre. Do outro, o nascimento do mundo helenístico, dividido e plural. Sua morte marca a transição entre o mito e a história. Depois dele, já não há heróis, apenas reis. Talvez por isso, sua memória cause desconforto. Pérdiccas é a lembrança incômoda de que a lealdade absoluta pode ser fatal. Em um tempo de ambição e traição, ele permaneceu fiel a uma ideia, e isso o condenou. Seu fracasso é o espelho da própria condição humana. Lutar por algo maior do que si mesmo e ser esmagado pelo peso desse ideal. Hoje, olhando para trás, sua figura se ergue entre as ruínas como um espectro silencioso. Não o conquistador, mas o guardião do que restou. O homem que não quis fundar um império próprio, mas proteger o de outro. Seu nome pode ter sido apagado das inscrições, mas o gesto de sua resistência permanece. Pérdiccas foi o primeiro a morrer tentando manter viva a chama do império, e talvez o último a acreditar
que ela ainda podia arder. Sua história encerra o ciclo iniciado por Alexandre. O sonho de unificação termina não com uma derrota militar, mas com uma traição. E é essa traição que marca o nascimento do mundo helenístico, um universo de reinos fragmentados, mas ligados por uma mesma herança cultural. O sacrifício de Pérdicas deu origem, paradoxalmente, à multiplicação do império que ele quis preservar. No fim, sua figura é a do homem que ficou entre dois abismos, o passado glorioso e o futuro inevitável. Entre eles, Pérdicas tentou construir uma ponte, feita de lealdade, disciplina e fé. Essa ponte ruiu, mas por um instante brilhou sob o sol de Babilônia, refletindo o sonho de um império que quis ser eterno. E talvez seja isso o que torna sua história imortal. Porque em cada civilização que nasce dos escombros de outra, há sempre um Pérdicas, alguém que tenta, contra todas as forças, impedir que o mundo se desfaça.